As dinâmicas de grupo, então, pessoal, é a etapa do processo seletivo, quando for utilizado para esse contexto, que procura avaliar as habilidades do candidato, por meio de jogos e atividades que simulem a rotina da função que o profissional vai exercer. Então, é importante que a escolha dos jogos a ser aplicados favoreçam a proximidade com a rotina que este candidato terá ao ser contratado. Na aula passada, nós estudamos que para que nós consigamos avaliar a competência, precisamos olhar o conhecimento, a habilidade e a atitude, que é o famoso chá. Para medirmos o conhecimento, a maioria das empresas fazem uso da aplicação de testes, testes de conhecimento específico, como, por exemplo, português e matemática, ou teste de idiomas, ou ainda provas práticas de conhecimento do pacote Office, pede ali para fazer uma planilha, para ver o conhecimento de Excel e coisas dessa natureza. Quando nós estamos falando da capacidade de mensurar habilidades e atitudes, sem dúvida nenhuma, a dinâmica de grupo e a entrevista são os recursos mais utilizados para esse objetivo. São os recursos mais próprios para conseguir capturar esse tipo de comportamento. Por meio dessa simulação de jogos, é possível observar a habilidade dos candidatos e as atitudes que se referem à parte principalmente comportamental das pessoas. Então, dando continuidade, quando nós falamos de dinâmica de grupo, é importante lembrar que toda dinâmica ela carrega em si a natureza de um aspecto lúdico. Muitas pessoas popularmente falam assim: ah, vocês vão participar da dinâmica, são aquelas brincadeiras que a gente faz, ou ainda as pessoas ligam e falam assim: professora, por que, que eu tive que me comparar a algum objeto, algum animal, me apresentando por meio das características desse animal? O que tem a ver essa brincadeira com a condição de eu ser aprovado ou não num processo seletivo? Ou aprovado ou não para um processo sucessório? E aí, pessoal, a resposta é a seguinte: toda dinâmica de grupo, toda aplicação de jogos, que é a maneira correta de dizer, ela guarda em si o aspecto lúdico. Por quê? Porque esse aspecto lúdico, que a gente quer dizer que é o brincar, o lúdico significa o brincar, nos remete à espontaneidade, nos remete ao improviso. Então, se a gente está trabalhando num contexto que é um ensaio da realidade, é uma situação simulada, mas muito próxima da realidade, e eu faço isso com um ar lúdico, com um ar de brincadeira, eu fico muito mais espontâneo para expressar os meus comportamentos. Então, este tipo de aspecto que a dinâmica preserva favorece a expressão da espontaneidade das pessoas, o que vai permitir a observação do conjunto de comportamentos, do conjunto de atitudes, com menor probabilidade de simulação. Ou seja, a pessoa tem menos controle, ela simula menos. Cada vez que ela se torna mais espontânea, ela é mais natural na maneira de se comportar. E é isso que o facilitador que está aplicando o jogo quer, que as pessoas sejam espontâneas e naturais para que ele possa capturar os comportamentos, a maneira como a pessoa age diante daquele contexto, tá? Então, ao longo da aplicação dos jogos, esse facilitador vai fazendo uma série de anotações para conhecer um pouco mais como age essa pessoa. É natural que, ao participar de atividades coletivas, atividades em grupos, algumas pessoas tenham mais facilidade e outras pessoas menos facilidade. Então, quando a gente pensa em comportamentos espontâneos, as pessoas que são mais extrovertidas, elas tendem a ter maior facilidade para expressar os seus comportamentos, em detrimento das pessoas que são introvertidas. O tímido, a pessoa mais introspectiva, normalmente não se adapta, ou melhor, não se identifica, não gosta tanto de participar de dinâmicas de grupo, porque pode se sentir exposto.